Hoje em dia é muito Quem será o novo ministro do STF? A aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso deu a chance para que o presidente Lula escolha o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E também gerou uma onda de manifestações nas redes, pressionando. Basicamente, existe uma equipe de short vídeos, né, que a gente chama de vídeos curtos. Então, meu cargo, assim, minha função basicamente é pensar em como comunicar e como levar informação de um jeito atrativo para as redes sociais e para o site GZH. A gente faz muita coisa, assim, hoje em dia acho que essa coisa do jornalista multiplataforma é uma coisa que lá na Zero Hora, pelo menos, existe muito, assim, então é muito difícil ter um jornalista que só entra na rádio, um jornalista que só escreve. Hoje em dia lá meio que todo mundo faz um pouco de tudo. 1,55 m de altura, os desafios eram imensos. Mas ela impressionou a diretoria do Inter em um jogo de futsal e foi vice-campeã brasileira em 1987. De fato, Líria foi uma das vítimas das enchentes que devastaram. A gente escreve o texto, e aí tem um texto ainda no impresso e tem um texto no digital, né? Essa semana eu vivi muito essa experiência. Eu fiz um conteúdo que foi para vídeo, site, impresso e rádio. E foram o mesmo conteúdo, a mesma temática, mas de jeito diferente. E depois eu fiquei olhando e pensando, caraca, nem eu sei como que eu fiz, assim, foi meio no susto, assim, acho que meio no automático. Mas acho que você tem que pensar no público que vai ler aquilo ali, e no público que vai ver aquele conteúdo. E tentar pensar um pouco a cabeça daquele público. Então, se eu vou escrever um texto para o site, eu penso qual é o público que lê a Zero Hora, o GZH digital no site. E o que aquele público quer encontrar ali. Tipo, aquele público não quer ficar 3 minutos lendo a matéria. No impresso eu posso delirar um pouco, assim, posso fazer um texto mais, florear, um jornalismo literário, aí eu posso escrever um textão, grandão, 3.000 caracteres. Nas redes sociais eu já tenho que pensar, assim, os 3 primeiros segundos é o que importa, assim, a pessoa tem que prender ela ali de alguma forma, porque eu vou estar disputando a atenção dela com gatinhos fofos no TikTok, assim. Ela foi a primeira goleira do futebol feminino do Inter. Mas você sabe quem é essa daqui? O nome dela é Líria Lúcia. E neste vídeo você vai entender por que ela é uma verdadeira pioneira do futebol feminino. Ali na Zero Hora, essa equipe de repórteres de vídeo, ela existe há uns 3, 4 anos, então é algo meio recente. Tipo, quando eu entrei na faculdade não existia esse cargo, creator, repórter de vídeo. Tipo, não pensava em trabalhar com isso porque era uma coisa que não existia. A coisa dos influenciadores estava começando a surgir. Eu acho que a pandemia foi muito, assim, impulsionou muito isso, né? A gente começou a ter muitos influenciadores e hoje em dia isso virou uma febre, assim. Rede social, acho que isso muda muito as coisas rápido, né? Então, sei lá, hoje o que entrega é vídeo de até 1,5 minutos. Daqui a pouco é vídeo de 2, daqui a pouco é vídeo de 3. Tem diferenças, óbvio, do jornalismo pro que a gente faz e para o que os influenciadores fazem. A nossa função não é influenciar, né? A minha função não é influenciar, a minha função é informar. Então, aí eu acho que é onde se difere, assim, né? Tipo, e o influenciador não precisa necessariamente ter relevância ou se preocupar com o que ele faz. Eu toda hora me preocupo, assim, sabe? Seja no perfil de GZH, que é onde eu trabalho, ou seja nas minhas redes sociais, tudo que eu posto, eu me preocupo com o que eu estou postando. Eu acho que a gente, enquanto jornalista, a gente tem que se preocupar muito mais com o que aquilo vai causar nas pessoas, assim, sabe? Eu não posso ligar minha câmera e falar coisas que vêm na minha cabeça, sem pesquisar, sem apurar, sem saber se aquilo foi verdade, sem ouvir os dois lados da história, por mais que eu, enquanto pessoa, concorde tenha uma opinião, tem isso, né? Tipo, eu não ligo a câmera e falo minha opinião sobre um assunto, né? Diferente do que o influenciador faz. Eu tenho que dar a informação, dar o fato. O jornalismo nas redes sociais, ele tem esse papel quase de educar. Assim. Eu acho que o influenciador digital, ele pode e deve ter preocupação com o que ele faz, com o que ele diz que faz, com o que ele publica, com as publis que ele faz, com tudo que ele diz para o público dele.
mas ele não necessariamente faz isso. Então, e muito mais que isso, assim, eu acho que o jornalista, além de ter essa preocupação com tudo que faz, o jornalismo tem um dever social, assim, sabe? Tipo, a gente tá aqui, a gente faz faculdade, a gente trabalha para informar as pessoas. O influenciador não, ele tá ali para entreter. Então, eu não vou abrir o Instagram, sei lá, não consigo pensar em algum influenciador agora, mas eu não vou abrir o Instagram de algum influenciador pensando que eu vou me informar das notícias do dia, sabe? Eu vou abrir o Instagram de um jornal para fazer isso, sabe? Eu acho que tem diferença quando a gente pensa que não é a função deles fazer isso, sabe? Eles podem fazer se eles quiserem, assim como o Felca fez com vídeo de adultização, assim como a Mari Krieger faz com os vídeos dela sobre divulgando ciência, como a Nunca Vi uma Cientista, que é um perfil maravilhoso que fala sobre divulgação científica, e fazem isso muito bem. Mas não é necessariamente a função dessas pessoas fazerem isso, né? Pioneira do futebol feminino. Líria começou a jogar bola na década de 1980, em um tempo que o futebol feminino recém havia sido regulamentado. Em 1980, o mundo digital e o mundo das redes sociais, ele forçou o jornalismo a ter que se reinventar e estar ali. Tipo, não dá para não estar. E aí também criar a forma de ser sustentável, financeiramente falando, de estar ali, porque nas redes sociais você não paga para ver um vídeo, né? Diferente que no site você tem que assinar, no impresso você tem que assinar o jornal. Então foi um desafio de tipo, temos que produzir conteúdo, temos que ter uma equipe para pensar nesse tipo de conteúdo, não dá só para a gente pegar o conteúdo impresso ou o texto, transformar num vídeo, transformar num card e jogar nas redes sociais. A gente precisa disso, mas também a gente precisa tornar esse conteúdo sustentável. Então aí entra patrocínio, vai fazer, sei lá, branded content, vai ter uma equipe que vai pensar em conteúdos patrocinados, a gente vai fazer cobertura patrocinada, e aí tem os desafios que é se trabalhar nas redes sociais, assim. Mas eu acho que os influenciadores, eles querendo ajudaram o jornalismo a estar nesse lugar, assim. Eu acabo não sei se inspirar é a palavra correta, mas eu acabo tendo que ver muito formatos que influenciadores usam nos vídeos deles para tentar colocar nos meus vídeos, assim, sabe? Pelo menos quando eu faço. Going live. Mas correndo pra fazer o quê? Fiz meu bronze. Amanhã a gente pagou. Gente, meu cotovelo não tá todo ressecado. Eu consigo um negócio. Você sabe o significado da palavra? Porque não tá safada, ela gosta das unhonas, amor. acho que o jornalismo, ele caminha muito parelho com as mudanças que acontecem no mundo digital, assim. Então, acho que o jornalismo era de papel, virou site, digital. A rádio era só som, agora é som e imagem. E eu acho que estar presente nas redes sociais é fundamental, assim. Bem no verão. Visite nossas lojas em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas ou Passo Fundo. Só vamos decidir pelo menos a ordem. Acho que são muitas possibilidades, mas acho que o primeiro ponto é realmente entender o que as pessoas necessitam e como elas consomem conteúdo hoje, né? Aliás, tudo virou, de certa forma, conteúdo, né? A gente quase não fala mais notícia, a gente quase não fala mais matéria, a gente vai falar conteúdo. E aí buscar um equilíbrio entre saber essas linguagens, saber conversar com essas novas linguagens, mas sem perder aquele seu lugar de credibilidade, de checagem, mas com certeza estudando primeiro as pessoas, né? Entendendo como as pessoas hoje consomem e reagem às informações, inclusive como elas processam as informações. E aí o jornalismo, eu acho que ele demorou um pouco para entender que ele precisa estar onde as pessoas estão. Tipo, eu preciso informar as pessoas em qualquer meio que elas estejam. Acho que demorou pra gente entrar nas redes sociais, demorou pra gente produzir conteúdo. E eu falo que o jornalismo num todo, assim, principalmente no Brasil, acho que a gente demorou muito pra produzir conteúdo relevante e entender o formato e a linguagem das redes sociais. Acho que os influenciadores entenderam isso muito mais rápido. Os criadores de conteúdo entenderam isso muito mais rápido. E acho que é por isso que tem tanto influenciador digital, tanto criador de conteúdo hoje.
O jornalismo se reinventou muito mais pelo consumo de informação nas redes sociais, pelo consumo de conteúdo nas redes sociais. E aí os influenciadores também acabaram sendo impulsionados por causa disso, assim. Eu acho que foi meio uma coisa meio conjunta. Corações, assim, um é bem pessimista no sentido de que todo mundo vai querer virar influenciador ou vai achar que a vida é um pouco fácil nesse sentido e que a informação é muito fácil, né? Ao mesmo tempo que eu tenho um outro coração, porque desde que eu me tornei professora, e faz só um mês, eu vejo olhares diferentes, né? Eu vejo pessoas criticando, eu vejo pessoas mostrando que talvez, né, como a gente vive um cenário muito de crises, esse lugar do jornalista, do comunicador, da pessoa que trabalha com a informação, e às vezes até, que nem agora temos os divulgadores científicos, ele vai crescer de novo, porque as pessoas vão sentir necessidade. Por exemplo, na França, quando deu a pandemia do Covid, a questão da mídia subiu muito. As pessoas voltaram a consumir, voltaram a ver de novo, né? Não tanto a TV, mas outros meios, sobretudo porque elas não sabiam mais o que fazer. E aí volta esse lugar, né? O que me dá uma certa esperança. É claro que precisa se reinventar, precisa ser em outro formato, mas eu entendo que a importância do comunicador, ele vai voltar, mas ele vai sempre ser em ciclos. Então vai estar em baixa, daqui a pouco vai estar em alta, daqui a pouco vai estar em baixa de novo, daqui a pouco vai estar em alta de novo, né? Caminhando com esses cenários de crise também, mas o que a gente não pode abrir mão é esse olhar da crítica, esse olhar aprofundado, né? E eu vejo os alunos com isso, né? É claro que às vezes a gente fica um pouco refém das tecnologias, todos nós, mas eu sinto uma vontade de resistência, né? E onde há espaço para resistência é o suficiente para a gente poder mudar alguma coisa. Eu entrei no cafezinho como convidada, inicialmente. Já tinha ido antes como assessora de imprensa de uma artista nacional. E foi muito legal. O formato do cafezinho ele é diferente do que é um formato de rádio, né? Ele é leve, descontraído, resenha sobre assuntos atuais. E acabei me desenvolvendo muito bem. E o foco deles era, além de ser jornalista, que é necessário, eu faço criação de conteúdo, então fazia todo sentido. Fui uma vez, na segunda vez já fui contratada e tô ali agora 2 semanas. O melhor mix do Brasil, bora começar mais um cafezinho, seus maravilhosos. Meio-dia e 2 deste dia 21 de outubro. Eu acabei de nascer. 21 de outubro. Meio-dia 2 foi o horário que eu nasci. Ah, grandes coisas. Não, tu acabou de nascer agora. Nasceu agora? Tá nascendo? Acabei de nascer. Tá, então não vamos cantar porque eu quero, antes de cantar qualquer coisa, eu quero palmas para esta mulher maravilhosa, gostosa, suculenta, vitaminada e tudo mais, cara. Rádio é memória afetiva, né? A gente voltar no tempo, lembrar da época que era criança e tá 100% ligado no fato de eu ter feito a faculdade de jornalismo. Então, eu voltei a ser a Natália pequenininha que escutava a Rádio Gaúcha na época com a minha mãe. Foi incrível, porque eu nunca tive um estilo muito engessado do jornalismo. E, inclusive, várias vezes eu me sentia deslocada, assim, porque todo mundo fazia aquele bancada, Jornal Nacional, e o meu desejo nunca foi esse. Eu sempre fui uma espectadora de MTV, Beija-Sapo, essas coisas mais leves, risada, resenha. Então, quando surgiu o convite do cafezinho, eu falei, cara, é isso aqui, me encontrei, eu posso ser quem eu sou, trazer a minha identidade, não precisar imprimir um perfil, um personagem que não é a Natália, porque infelizmente o jornalismo tradicional ele te coloca essas barreiras, né? Tu tem que cuidar o palavreado, tu tem que cuidar a vestimenta, tu não pode ter um cabelo muito diferente, não pode dar brinco, muita tatuagem, e no cafezinho eu acabei me encontrando e consegui imprimir a minha identidade. Tá na hora do café. Não é isso. Também não. Não é esse, mas eu já sei o que é. Agora sim. Pô, tá de sacanagem, não tem café aqui dentro. Mas eu sempre tive ideias fora da caixa. Então, na sequência que eu me formei em 2021, dezembro, em janeiro de 2022 nasceu a Bagosma, dia 10 de janeiro. Porque eu não tinha conseguido encontrar espaço para mim dentro da mídia. 2, porque não existia nenhuma página de fofoca aqui, que se tu for subir o eixo ali Rio São Paulo e Nordeste é muito comum e se monetiza muito com página de fofoca.
Muito, muito, muito. Porque a mídia tradicional não permite que tu fale sobre certas coisas. A página de fofoca, tu fala sobre o que tu quiser, sem filtro. Então, além de ser muito parecido com o meu estilo, é um formato de notícia jovem, onde eu consigo me encaixar, eu consigo me comunicar desse jeitinho Natália, que é diferente, e podendo monetizar também. Pesquisa realizada com o apoio da Organização das Nações Unidas analisou o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Camila! Ei! Já foi comer das duas? Crianças em roupas de banho, crianças pequenas, mesmo crianças nuas, predadores da internet. Isso que eu tô vendo, né? O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério. Vive num espaço de muita desigualdade social. Então, poder acelerar essa ascensão social, né, essa promessa de liberdade, do capitalismo, de progresso, que é uma mentira, porque, na verdade, é claro que a gente tem uma certa... Hoje a gente consegue circular um pouco mais socialmente, mas ainda é muito limitado, porque é óbvio que alguém que tem que trabalhar com 16 anos não vai ter o mesmo tempo para estudar que alguém que não. Isso é o óbvio, mas, de novo, isso está mascarado. Então, essa promessa de enriquecimento mais fácil, ela brilha os olhos, né? Até pode ter uma certa liberdade financeira, mas tu vai estar sempre sendo dominado por coisas maiores. Tu não vai ter pensamento crítico, tu não vai ter opinião, tu vai ter a opinião das massas e da maioria, tu vai topar qualquer coisa, tu vai ser explorado sem perceber. Eu acho que as pessoas, quando elas estão vendo o conteúdo, elas não conseguem, talvez, diferenciar muito bem. Tipo, se é um influenciador ou se é ou ver o jornalista falando e acha que também é um influenciador, ou se jornalista é influenciador. Então, eu acho que o criticar é muito mais no sentido, tipo, meio que dane-se, assim, sabe? Tipo, vou criticar por criticar, assim. E eu acho que nas redes sociais tem muita coisa das pessoas se apegarem ao rosto, sabe? Tipo, por mais que eu tenha dito que as pessoas não se importam com a minha cara, as pessoas gostam dessa coisa de, tipo, ter uma conexão com quem tá falando, assim, sabe? Se sentirem amigas de quem tá explicando aquilo ali. E também inimigas, assim. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, tanto influenciador quanto jornalista. Vou preparar como influenciadora, fazendo um vídeo de pré-evento, fazendo uma divulgação de um festival, como, sei lá, a Feijoada com Samba. Fazem 4 anos que eu sou a comunicadora fixa da Feijoada com Samba. Então, eu consigo te trazer a informação de um jeito sóbrio, mas divertido ao mesmo tempo, trazendo a comunidade, que é o que o criador de conteúdo, o influenciador, ele traz. Ele traz a pessoa, é a conexão com o CPF. Quando tu te conecta com um jornalista, tu tá falando com um CNPJ, tu tá falando com uma pessoa. Tu não vai imprimir a tua emoção, tu não vai conseguir colocar o teu coração dentro daquilo. Tu tá ali como um transmissor de informação. E aí o influenciador, essa raiz influenciadora, ela consegue fazer um mix. Então eu sou um pouquinho de cada coisa. Isso, hoje em dia, tu não precisa necessariamente estar vinculado a uma empresa para poder trabalhar. E eu acho que hoje, cada vez mais, as empresas estão pensando como manter aquele funcionário ali sem ser da forma, tipo, uma CLT normal, estruturado, um contrato de exclusividade e tudo mais. Acho que a gente tem um caminho longo, assim, para percorrer nisso. O mercado de jornalismo é difícil, é um mercado que realmente paga mal, é um mercado que tem poucas vagas, tem uma utilização aí absurda. Mas acho que as redes sociais acabam ajudando nisso, assim, de tipo, o cara começa a produzir conteúdo, começa a ver que dá certo, cara, eu consigo trabalhar com isso aqui, daqui a pouco tem uma marca que quer patrocinar, consegue fazer uma publicidade, tu consegue criar um podcast, que daí você é teu chefe, tu controla a pauta, tu controla a linha editorial, tu não precisa pensar, bater pauta com ninguém, e acho que isso é um ponto, assim, que é muito importante para algumas pessoas, assim, de poder ser o seu próprio chefe ou ter o seu próprio veículo, assim, entre aspas.